O que é pecado para Deus, segundo a Bíblia? Não sabemos exatamente o momento da queda dos anjos, mas teria provavelmente ocorrido antes do pecado de Adão e Eva. Com certeza, lógico, né? Porque o próprio Satanás estava lá para tentá-lo. Apocalipse 12, 9. Já em rebelião contra Deus. Então, meus irmãos, quando nós pegamos Gênesis, lá no capítulo 1, Deus criou a terra e os céus. Então, provavelmente, entre o versículo 1 e o versículo 2, o versículo 2 diz assim que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas, ou andava sobre as águas. Então, eu creio que nesse período aí de Gênesis, do versículo 1 ao versículo 2, onde que Deus criou os anjos, não a queda. Não aconteceu a queda nenhuma aí. Por quê? Quando a gente vai lá no verso 31, Deus fala que tudo que criou foi muito bom, muito bom. Então eu creio que Lúcifer aí rebeliou contra Deus foi depois, bem depois, no qual nós não sabemos qual foi o tempo que isso ocorreu, né? Quando os anjos rebelaram contra Deus, aí houve a queda, de acordo com Apocalipse 12, versículo 9, houve uma queda. E aí depois, com o tempo, Satanás foi lá e fez com que o homem e a mulher pecassem. Então aí houve um tempo aí. Por que eu falo isso? Porque o próprio Deus falou com o homem que se comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, morreria. Quer dizer, então, enquanto não comesse do fruto dessa árvore, ele não morreria. Então, o Adão e Eva aí viveram aí um certo tempo aí, né, sem pecar, correto? Então nós não sabemos aí qual foi o tempo da queda até da queda dos anjos até a queda do homem. Houve um tempo aí no qual nós não sabemos. Tá certo, meus irmãos? E antes que eu esqueça, se você for lá em Ezequiel, capítulo 28, a partir do versículo 13, fala de um querubim, que esse querubim morava no Éden. Antes da queda, ele já morava ali no Éden. Então, provavelmente ali, o anjo, o querubim, mas o casal dos seres humanos viviam ali em harmonia, até que Satanás rebelou contra Deus, fez com que a terça parte dos anjos viesse com ele, de acordo com Apocalipse 12, que fala que o dragão, a antiga serpente, trouxe com ele a terça parte das estrelas. As estrelas aí representam os anjos. Então foi aí que o querubim aí que caiu na terra, que foi contra Deus, e ali fez com que o homem e a mulher pecassem. Tá certo? Então vamos continuar aqui. Pecado na humanidade. Então, como eu falei, né? Entre os humanos o pecado entrou em ação quando Adão e Eva fizeram o que Deus tinha proibido. Comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal, de acordo com Romanos capítulo 5, versículo 14. Ainda que tenha sido Satanás que os seduziu a fazer isso, a culpa é do casal, Adão e Eva. Quando o pecado entrou na humanidade, todos os humanos passaram a ser culpados do pecado. E indiscutivelmente todos pecaram contra Deus, Romanos 5, 12. Além disso, não existe uma pessoa que não peque,
ou que possa resistir ao pecado em todas as ocasiões, com exceção, meus irmãos, de Jesus. A natureza e o estado do pecado. A natureza do pecado se traduz na ofensa direta contra Deus. É a disposição natural humana de se afastar de Deus e de seus conselhos. É a falha em seguir o caminho proposto por Deus, desviando-se para viver no rumo, conforme a sua própria maneira. O estado de pecado é essa condição carne, que abrange a todas as pessoas universalmente. Todos temos pecado. 1 João capítulo 1, versículo 8. Estamos condicionados a essa natureza pecaminosa. Então, meus irmãos, todos os pecados, sem exceção, tá certo? Já vem falando isso, sem exceção. Escravidão do pecado. O que é isso? A escravidão pelo pecado é o estado em que todas as pessoas nascem e se encontram naturalmente após Adão. Romanos capítulo 3, versículo de 10 a 12. Nesse estado, as pessoas estão servindo a Satanás. Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 2. O príncipe deste mundo se torna inconsciente. Mesmo quando nascemos, é dito que estamos mortos em espírito, pois estamos separados de Deus e condenados pelo nosso estado de servidão ao pecado. Como está escrito, Romanos capítulo 3, versículo 10, não há nenhum justo, nenhum sequer. Efésios capítulo 2, versículo 1, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado. E em Romanos capítulo 6, versículo 17, diz assim, mas a graça de Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma do ensino que lhes foi transmitida. Atos pecaminosos. Os atos de pecado são atitudes específicas que ofendem a Deus e as pessoas. São atitudes ou práticas que ele proíbe expressamente. Em Gálatas capítulo 5, versículo 19 e 21, diz assim, ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então aqui, Deus aqui, ou melhor, Paulo, carta aos Gálatas, enumera aqui vários pecados. Então vamos lá então. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Então essa aí é a lista do pecado aí que está em Gálatas, Paulo, não importa se você é católico, se você é evangélico, você acredita em Paulo. E Paulo escreveu em Gálatas. Então Paulo aí, ou São Paulo, para quem é católico, São Paulo. Então, escreveu para a igreja de Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 21, listando aí os pecados aí que não vão ser salvos. Deus criou todas as coisas e nele não habita nenhum mal ou trevas, como o Criador estabeleceu regras e padrões de como a vida deve ser vivida. Portanto, todo e qualquer desvio dessa norma é uma ofensa contra o Criador de todas as coisas. Além de ofender
a Deus, a prática do pecado também é maléfica para as pessoas que praticam e para outros ao seu redor. Por exemplo, a mentira ofende a Deus, que é a verdade. Ofende a quem recebeu a mentira e prejudica o próprio mentiroso. Dessa forma, podemos nos assegurar que o viver santo de acordo com a vontade de Deus é a melhor para todas as pessoas. O conhecimento do pecado. Conhecer o pecado é essencial para a vida cristã. Listas como as descritas pelo apóstolo Paulo aos Gálatas, mencionado acima, ou 2 Timóteo capítulo 3, versículos de 2 a 4, nos ajudam a ter bem claro contra o que estamos a lutar todos os dias. Justamente para conhecermos o pecado é que Deus deu a lei do Antigo Testamento. A lei não oferecia salvação como Jesus oferece, mas é graças a ela que podemos reconhecer nossos pecados e entender o quão longe estamos do padrão de excelência e santidade de Deus. O apóstolo Paulo é testemunha disso quando diz que, de fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Romanos capítulo 7, versículo 7. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Solução para o pecado. O pecado inclui estados de depravação, culpa, incapacidade humana, condenação e, consequentemente, a morte. A cobiça interior atrai, seduz e gera o pecado, e quando este é praticado, gera a morte. Tiago, capítulo 1, versículo 14 ao 15. O salário do pecado, seu pagamento justo e devido é a morte física e espiritual, deixando o pecador longe da presença de Deus eternamente. Então, o salário do pecador é a morte, tá certo? É a morte, tanto carnal quanto espiritual. Mas Deus, pelo seu amor e misericórdia, conforme Efésios capítulo 2, versículos de 4 a 6, resolveu o problema do pecado que nos subjugava. Colossenses capítulo 2, versículos de 13 a 14, diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. A vitória de Cristo Jesus. Desde o momento em que o pecado entrou na criação, Deus teve um plano de redenção ao enviar seu Filho, a segunda pessoa da Trindade, para se sacrificar por toda a humanidade. Paulo diz que Jesus é um segundo Adão, pois assim como por meio de Adão as pessoas encontraram a morte espiritual, por meio de Cristo as pessoas encontram vida e a entrada para a eternidade. Romanos 5, versículo 15 diz assim: entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. A luta diária, meus irmãos.
Ao invés de sermos escravizados pelo pecado, agora devemos nos sujeitar a Cristo e entregarmos nossa vida em escravidão a Ele. Mas, graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Romanos capítulo 6, versículos 17 a 18. Aqui Paulo fala que quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós deixamos de ser escravos do pecado e passamos a ser escravos da justiça, ou seja, escravos de Deus. Tá certo? Cristo nos libertou da escravidão do pecado, mas isso não significa que os cristãos se tornam perfeitos em conduta. Ou seja, o cristão ainda peca, porém o pecado deve lhe causar constrangimento e lamento, e ele deve se arrepender naturalmente. Então, o que eu entendo aqui? Eu entendo que, a partir do momento que nós aceitamos Jesus, somos batizados, e no batismo nós deixamos a vida de pecado para trás e nós pegamos uma nova vida. Apesar que nós somos pecadores, nós vamos continuar pecando, mas ali no batismo ali confirma ali que a partir do momento Jesus pagou todo o meu pecado. Tá certo, meus irmãos? E toda vez que eu pecar, eu vou sentir remorso. Eu vou ajoelhar, fazer oração e vou pedir perdão ao nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo escreveu sobre a sua luta interna contra o pecado, e isso nos ensina muito sobre a nossa própria relação com o pecado. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que eu odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faço, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Romanos capítulo 7, versículo 14 ao 18. O pecado nos domina mais habita em nós. A vida cristã passa a ser uma luta constante contra o pecado, tendo como objetivo a santidade. Deus exige que nós andemos como Jesus andou, e Ele foi perfeito em tudo. A vida de santidade e de boas obras agrada a Deus e transmite seu caráter através da nossa vida. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. E eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17. Se tropeçamos na nossa caminhada, e certamente iremos tropeçar, devemos confessar a Deus. Ele nos exige santidade, mas é bondoso para nos perdoar quando pecamos. O apóstolo João deixa claro que ainda pecarmos, mas quando pecarmos, devemos confiar em Jesus Cristo. Meus filhinhos, eu escrevo a vocês estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João, capítulo 2, versículo 1. Então, meus irmãos, vamos pegar aqui essa parte aqui, ó. Temos um intercessor, quer dizer, não tem mais de um intercessor. Isso aí também tem que ter muito cuidado. Apenas um intercessor, que é Jesus Cristo.
tá certo? Então não tem João, Maria, Pedro, Antônio, não tem nenhum outro intercessor, tá certo? O único intercessor aqui é o Senhor Jesus Cristo. Então somente Ele que intercede por nós perante ao Pai. Fica na paz, meus irmãos.